vocês me deram um tema que quando a Bruna me telefonou, eu falei assim, ai, Bruna, hoje eu fiz uma promessa que eu não ia aceitar nada antes, lembra, né, Bruna? Que eu não iria aceitar nada antes do mês de novembro. Mas como é finalzinho de outubro, ok, vamos lá. E não me dei muito conta, na verdade, assim, foi meio sem pensar. E aí, quando eu fui parar para pensar no tema, eu falei assim, caramba, é um tema muito, além de muito complexo, né? Embora fundamental, importante, porque eu acho que ele traz elementos importantes para a gente pensar no tema, na questão do abuso sexual, mas é um tema muito vasto, né? Então, o que, que eu pensei fazer? Assim, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar e para a gente refletir a partir deles, a partir da psicanálise, evidentemente, que é a minha referência, né? E aí a gente depois na discussão vai caminhando com as questões que surgirem, né? Eu pensei a partir dessa questão, né, assim, narcisismo e abuso sexual e narcisismo, né? Esse que ficou o título. Primeiro que eu fiquei muito com a questão do conceito de narcisismo, e aí depois eu falei assim, gente, peraí, mas tem o abuso sexual também, né, no título, no tema. E aí eu fiquei me lembrando, porque eu acompanhei, eu acho que praticamente todos os palestrantes, né, que falaram sobre esse tema do abuso, e uma fala que me chamou a atenção e que foi recorrente foi os palestrantes chegarem e falarem assim: ah, nem percebi que eu tinha que falar de abuso, né? Assim, eu pensei nisso, né? O Fabrício está ali balançando a cabeça, mas eu acho que uns 2 ou 3 falaram isso, né? Assim, quando eu percebi, eu estava fazendo a mesma coisa, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que esse tema do abuso sexual infantil ele é insuportável, né? O quanto que é difícil falar dele e a gente acaba recalcando mesmo, né? A gente acaba deixando de lado, vamos falar de narcisismo e deixa isso de lado, né? E as outras pessoas acabaram, de alguma forma, repetindo isso também. Mas o que, que eu pensei? Da gente, eu vou tentar trazer a questão do conceito de narcisismo, né, que é um conceito importante para a psicanálise, muito em linhas gerais, porque a gente não vai poder aprofundar demais, e tentar falar a partir desse conceito um pouco da questão da alienação parental, porque eu acho que ele é um conceito muito presente e que nos ajuda a pensar muitas coisas da alienação parental e, sobretudo, das falsas acusações de abuso, né? Porque isso aí também está incluído quando a gente fala de falsas acusações de abuso. A gente tem que lembrar, e eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, uma criança que é vítima, né, de uma falsa acusação de abuso, e aí eu estou falando da criança não é à toa, porque acho que é o lugar da criança que precisa ser o foco, né, da nossa fala e da nossa preocupação. Ela, independente desse abuso ter sido falso ou verdadeiro, e ainda que seja falso, essa criança já fica num lugar de criança abusada, né? Assim, então, ainda que seja falsa a acusação, na medida em que isso entra na vida da criança como uma fala recorrente, na medida em que isso entra como a ponto de criar, inclusive, falsas memórias, né? E isso, na prática, a gente escuta isso, aquela criança que passa a relatar aquilo ali como algo dela, ou seja, psiquicamente falando, ainda que ela não tenha passado pela experiência física do abuso sexual, ela sofre consequências de uma criança que foi abusada, né? Então, eu acho que a gente não pode, quando a gente vai falar de abuso sexual, e alienação parental, a gente não pode deixar de fora que as falsas acusações,
elas também criam um lugar de abusado para a criança, né? E aí pensar um pouco no lugar do abuso sexual infantil, assim, quando ele de fato existe, né? Então, assim, esses 3 pontos, o conceito de narcisismo, a alienação parental a partir do conceito de narcisismo e das eventuais, né, falsas acusações de abuso, e o abuso sexual real, vamos tratar desse jeito. Para começar, eu pensei num recorte clínico, eu gosto muito de trazer as questões da clínica, assim, porque eu acho que elas ilustram, né? Eu tenho uma criança no consultório que é vítima de um grande litígio, né, no divórcio dos pais e de alienação parental. E um dia ele chega aqui muito empolgado, assim, muito feliz, e fala assim para mim, 7 anos, criança, eu inventei um jogo, já resolveu coisa, agora eu inventei um jogo. Vê o que você acha do jogo que eu inventei. E aí ele fala assim para mim, o jogo vai ser assim, se o meu pai falar mal da minha mãe, ele fica um final de semana sem me ver. Se a minha mãe falar mal do meu pai, vocês estão me ouvindo? Estamos, mas é que deu uma tremida, Cláudia. Deu uma tremida. Agora você tá muda, peraí. Peraí que eu não tô conseguindo. Elisa, você tá aí? A Cláudia ficou muda. Não tô conseguindo. Eu tô tentando colocar ela aqui, ó. Mandei o... Ah, saiu. Foi. Foi. Vamos lá. Agora no foi. meu está dizendo que meu microfone não está funcionando. Não sei por quê. Não, mas agora a gente está te ouvindo Vocês bem. estão me ouvindo bem? Posso relatar o jogo, então? E aí ele fala para mim assim, então, se o meu pai falar mal da minha mãe, ele fica um final de semana sem me ver. Se a minha mãe falar mal do meu pai, aí é ela que vai ficar um final de semana sem ver. E aí, Cláudia, vai aumentando. Assim, se for falar muito, muito mal, aí vai ser 2 finais de semana. E vai ele contando o jogo ali. E aí, eu pergunto, faço uma intervenção com ele, pergunto, mas não era melhor conversar com ele sobre isso, né? Assim, que isso não é legal para você. Não adianta, nós já temos de tudo. Falou novamente, Adriana? Vou entrar pelo celular, então. Vou entrar pelo celular, fica melhor. Eu tinha uma sugestão. A gente podia tentar ver se todo mundo tirando o vídeo, se isso diminui a sobrecarga. Então, vamos ver se todos nos mantemos sem vídeo, somente mantemos a Cláudia com o vídeo ativo. Mas eu acho que a questão não é essa. Está parecendo que o meu alto-falante não está funcionando. Eu não sei exatamente eu acho que o que está acontecendo. Eu acho que foi a própria internet, Cláudia. Vamos tentar. Deixa o seu celular habilitado, mas deixa ele mudo por enquanto. Eu estou entrando pelo celular, né? Melhorou bastante mesmo, Cláudia. Mas tem que deixar algum dos dois mudos, senão a gente fica no eco. Pronto. Eu continuo aqui ou vocês querem que eu passe para o celular? Se quiser tentar. A gente está te ouvindo aqui, muito bem. Isso. Nossa, que confusão. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Enfim, e aí vai aumentando, e aí eu falo para ele, mas não é melhor conversar? Não, porque a gente já tentou de tudo, você sabe que não dá certo, não tem condição, não vai dar certo. E aí eu falei assim, mas veja bem, se eles ficarem um final de semana sem você, né?
Isso é um castigo para eles, como você está falando. Mas você não acha que é um castigo para você também? E aí ele vira para mim e fala assim: mas eu já não conto mesmo, não tem jeito, então eles que vão ser castigados, né? Por que que isso é importante para a gente? Assim, porque, na verdade, a criança ela fica num lugar totalmente objetificado, né? Ela não tem um lugar que possa ser dado a ela no meio disso para que ela ocupe um lugar de sujeito. Ela é puro objeto no meio ou do quadro de alienação parental ou do quadro de litígio, ou seja lá o que for, né? Então, o abuso, ele já é um abuso nesse sentido. Se a gente pega o abuso enquanto a sua origem etimológica, né, que é o uso excessivo de algo, né, assim, a criança já fica num lugar de abuso em todos esses sentidos, né? Isso é uma coisa muito forte, muito triste da gente ver com a criança, né? Quando uma criança de 7 anos dizer que para ela já não conta mesmo, então não adianta, né? É muito pesado isso. Mas aí, por que essa ligação? O que a gente pode falar do conceito de narcisismo, né? E por que essa ligação do narcisismo com a alienação parental e do narcisismo com o abuso sexual, né? Eu acho que ele é um conceito que é importante, a gente vai tentar trazer aqui, eu vou tentar trazer alguns elementos para a gente pensar o porquê disso, assim, por que que o narcisismo ele é um conceito que nos dá base para pensar a questão da alienação parental e nos dá também elementos para pensar a questão do abuso, né? Então, o que que seria narcisismo para a psicanálise? Assim, para o Freud, que foi quem introduziu essa terminologia, esse conceito, né? O Freud vai buscar no mito de Narciso. Aliás, o Freud pega tanto o mito de Narciso quanto o mito do Édipo para falar para falar do caminho da estruturação psíquica do sujeito, né? E o narcisismo, ele é um tempo aonde é um tempo primitivo, né? Um tempo muito inicial na vida psíquica do sujeito humano, aonde isso que acontece lá no mito, né, que o que acontece com o Narciso? Ele vê sua própria imagem refletida na água e ele fica tão fascinado naquela imagem, naquela relação dele com ele mesmo, que ele morre, né? Porque aí ele não se dirige ao externo. E o que Freud vai trazer, vai falar do narcisismo, qual é o caminho que a libido, porque ele vai Cláudia, lembrando... desculpa te interromper, mas está falha de novo. Eu acho melhor a gente eu vou migrar para o para o celular. celular e vou sair daqui. Vou vai ficar com eco, né? Você vai ter que sair daqui. do seu, né? Eu vou sair daqui. Vocês acham que eu saio? Sai sim, fica só no celular, por favor. Melhor. Deixa eu só localizar aqui a imagem. Ai, gente, que confusão, desculpem. Ó, você ficou melhor no celular, para ver que a sua blusa é toda Ficou fashion. mais... Eu vou... Só é ruim o celular que a gente não vê as pessoas, mas ele não estava vendo mesmo. Pronto, eu vou ficar aqui, que aí eu não... agora tá bom? Tá excelente. Perfeito. Porque aí o celular, ele tá no 4G, e aí, enfim... Vamos lá, senão o tempo passa e a gente vai...
É só para a gente, então, que o Narciso, quando ele viu a imagem dele no espelho, então, ele morreu, né? A gente Isso, ele fica fascinado, né, com a imagem dele refletida no espelho e ele, então, morre porque ele não dirige mais nem o olhar, nem nada, nem a energia dele para o mundo externo, né? Ele fica ali naquele fascínio com a própria imagem. Isso está lá na mitologia. O Freud toma isso para falar do desenvolvimento da libido no sujeito humano, né? E ele coloca o narcisismo como um tempo primitivo da estruturação psíquica, né? E ele vai, como em tudo na obra do Freud, ele vai fazendo todo um desenvolvimento do conceito, mas no final ele vai dizer que o narcisismo ele é um tempo primitivo que está presente para todos, que é importante e que é uma fase que precisa ser ultrapassada, quer dizer, é necessário aquilo que ele chama de uma ação psíquica que possa passar do narcisismo primário, vou tentar falar um pouco disso, para o narcisismo primário, do primário para o secundário, para que a libido possa não ser mais somente direcionada ao eu, mas ela possa também ser direcionada aos objetos, né? E aí ele vai dizer que isso não é uma evolução simples, como, na verdade, tanto o Freud quanto o Lacan, eles marcam muito isso. A gente não tem um desenvolvimento, por isso que a gente não fala de desenvolvimento, a gente fala de estruturação, porque não é uma coisa que acontece e depois vem outra que a ultrapassa e ela deixa de existir, né? Ela, na verdade, a gente vai guardar, o Freud fala lá no texto do Narcisismo, que é de 1914, ele vai falar lá que a gente vai, ao longo da vida, guardar algum ponto de narcisismo. E ele, inclusive, trabalha nesse texto que, para alguns, esse algum ponto de narcisismo, às vezes, fica além. Às vezes, o sujeito não consegue ultrapassar, não consegue aceder a essas outras etapas. E aí, o que acontece? A gente cai nas patologias psíquicas. Tem alguém com o microfone aberto. A gente cai, então, nas patologias psíquicas. Aí ele vai falar da esquizofrenia, ele vai falar da perversão, ele vai falar de uma série de patologias já lá nesse texto do narcisismo. Só para vocês terem uma ideia, e falando bem grosseiramente, assim, qual seria o caminho da estruturação do sujeito humano, assim, da estruturação psíquica? A gente nasce com um corpo totalmente despedaçado, né? Dentro do que Lacan nomeia corpo despedaçado, Freud fala do autoerotismo, né? Ali onde a libido é totalmente investida no órgão, né? E a criança, então, passa por todas aquelas fases e vocês veem que um bebê muito pequeno, ele brinca com a mão como se a mão fosse exterior a ele, né? Ele não reconhece o próprio corpo e ele não tem um eu constituído, né? Então, o narcisismo, ele é esse tempo primitivo, nós temos, então, esse autoerotismo, que faz parte aí desse primeiro tempo do narcisismo primário. Depois a gente tem um narcisismo secundário, onde alguma direção, algum direcionamento da libido para o outro começa, para o mundo externo, né? Começa a acontecer. E vem aí o complexo de Édipo, que, de alguma forma, o complexo de Édipo se comunica muito com essa questão do narcisismo. E aí, freudianamente falando, depois a gente teria o período de latência e depois a adolescência e aí a vida adulta, né? Mas o que é importante da gente pensar disso, né? Assim, que o narcisismo ele tem um lugar no desenvolvimento sexual, por isso que é um conceito importante para a gente poder falar de perversão,
né? E eu estou falando de perversão porque eu acho que é uma estrutura que a gente encontra enormemente, né, nos casos de abuso sexual, e encontra, não necessariamente do ponto de vista estrutural, mas a gente encontra muitos casos de atos perversos, né, nas práticas de alienação parental. Então, ele diz respeito ao desenvolvimento sexual e ao direcionamento, né, do eu para os objetos externos. Como que a gente constitui o nosso eu e como que a gente dirige o eu aos objetos externos, né? Então, quando esse narcisismo, a gente guarda uma certa medida, mas quando esse guarda uma certa medida é excessivo e ele não faz o caminho necessário, a gente cai na perversão, né? Esse eu acho que é um ponto importante que a gente precisa guardar. O Lacan, ele vai tratar desse tempo falando de duas operações, ele chama de alienação e de separação, que seria o quê? A alienação coincidindo com esse tempo do narcisismo primário, onde a criança e a mãe, né? Mãe, não vamos cair aqui nas discussões de gênero, senão a gente vai mais um dia inteiro, né? Mas a mãe, enquanto esse primeiro outro que cuida e que se ocupa da criança quando ela chega ao mundo, é esse primeiro tempo onde supostamente existe uma relação simbiótica entre a criança e a mãe, onde um completa o outro, onde esse sabe tudo sobre a criança e a criança é tudo que esse outro precisa. Então, é um momento de relação simbiótica que a gente nomeia de alienação, né? E que é um momento que o Freud vai dizer que faz parte desse tempo do narcisismo primário, onde a relação com o outro cuidador é de simbiose, né? E aí vocês vão vendo que todas essas coisas a gente vai vendo comparecer nesses quadros de dificuldade mais lá à frente, quando eles não podem ser ultrapassados, né? E aí o que o Freud vai dizer que para passar do narcisismo primário para o narcisismo secundário, precisa de uma nova ação psíquica, que o Lacan nomeia essa nova ação psíquica como função paterna, né? Que é esse terceiro que vem interditar essa relação de simbiose da mãe com a criança, né? É como se ele separasse os dois e como se ele dissesse para essa criança, ó, você não é tudo para essa mãe, e dissesse para essa mãe, você não reintegrarás o teu produto, né? Assim, você vai ocupar a sua vida não só dessa criança. E a criança, com isso, ela vai podendo se constituir como corpo, inclusive, né? Isso, se vocês perceberem, a criança, ela não fala, ela não usa o pronome eu antes de um determinado tempo na sua constituição, porque nesse tempo mais primitivo, ela não tem essa diferenciação com o outro, né? A criança muito pequena no peito da mãe, o peito da mãe, ela não consegue distinguir aquilo como um objeto destacado dela. Ela acha que faz parte do corpo dela. E essa constituição do corpo e do eu, do poder dizer eu sou Cláudia, filha de fulano, de Beltrano, que tem esse lugar X, que acho que sou assim ou sou assado, essa possibilidade de constituição do eu, ela depende de que todos esses passos sejam dados do ponto de vista psíquico, né? Então, o Freud vai dizer que no narcisismo primário, só recapitulando, né, assim, a gente tem essa coisa ainda muito voltada para si, que é a própria expressão do narcisismo enquanto o bebê sua majestade, né, eu sou o centro do mundo e todo mundo vive para
para cuidar de mim, né? Isso, de alguma forma, protege esse tempo do narcisismo, ele protege, né? E aí a gente já pode pensar mais lá na frente nesses sujeitos que ficam muito agarrados nesse tempo. Protege um pouco das dores do mundo exterior, mas ao mesmo tempo aliena muito, porque você não pode ser você se você ficar nessa questão tão narcísica, né? E no narcisismo secundário, aonde aí a gente já vai ter um direcionamento da libido para um objeto. É por isso que o narcisismo fala do desenvolvimento da sexualidade, né? Assim, é dessa libido e do autoerotismo que inicialmente está investido no eu, que depois vai ser dirigida para um objeto externo. Né? Então, esse tempo primitivo, que a gente, aí juntando um pouco a fala lacaniana, que a gente nomeia de pré-edípico, né? E que trata da constituição do eu, ele vai ser fundamental para que a criança possa entrar no Édipo, possa se separar dessa mãe e possa se constituir enquanto sujeito, né? E aí, se a gente for pensar isso, já avançando um pouco para aquilo que a gente encontra na alienação parental, qual é o lugar, e pensando na fala dessa criança que eu estava relatando ali atrapalhadamente no início com os problemas de microfone, esse filho vítima de alienação parental e alçado ao lugar de objeto, né, ele vira uma extensão desse genitor alienador, né? É como se ele tomasse a criança para se proteger de todas as suas frustrações. E aí cria uma tentativa de retorno a esse tempo onde o cuidador e a criança, seja ali a mãe ou o pai que está nesse lugar de genitor alienador, formavam essa dupla imbatível, né? Formavam justamente tinham essa relação simbiótica, onde o lugar de objeto ocupado pela criança protege a mãe ou o pai alienador de se haver com as suas frustrações e, sobretudo, porque a gente tem que pensar que isso tem muito a ver com a conjugalidade, né? Assim, sobretudo nos casos em que isso se inicia a partir de uma separação conjugal, de um divórcio, porque o que um divórcio traz, atualiza, né? A gente ama. E aí a gente não tem tempo para poder trabalhar todo o texto do Freud, porque ele vai fazer um desenvolvimento a partir dessa questão do amor muito bonito. Assim, a gente ama para não adoecer e a gente ama porque a nós falta alguma coisa que a gente supõe que o outro tem. Então, a gente deposita no outro isso que é faltoso em nós. Então, essa coisa do outro achar que a gente é apaixonado por ele... Nada disso, a gente é apaixonado por aquilo que de nós a gente vê nele, né? E aí, quando há um rompimento conjugal, é revivido esse ponto de ferida narcísica, né? Porque essa suposta completude que a conjugalidade trazia, porque no auge do amor, sobretudo, é muito fácil a gente ver isso, né? A gente vê o quanto que um casal apaixonado, né, ele fica totalmente simbioticamente ali, como se nada faltasse a eles. Quando isso se rompe e que essa ruptura afetiva foi de um lado só, não foi dos dois lados, se esse que não fez a ruptura afetiva, se ele tiver uma estruturação um pouco mais precária, porque se ele estiver bem, subjetivamente falando, ele vai viver essa ferida narcísica e ele vai se curar disso, vamos chamar assim, embora seja feio, de alguma forma. Quando ele tem algum ponto de fragilidade nesse sentido, essa ferida narcísica, ela fica numa impossibilidade de ser superada, né? E é aí onde a gente encontra um terreno fértil para a questão da alienação parental,
né? Porque esse que não suporta o rompimento da conjugalidade, na verdade, ele não suporta ter perdido o lugar que ele tinha no olhar e no erotismo desse outro, ele toma a criança, né, para se proteger dessa frustração que é insuportável para ele, dessa ferida que se abre que é insuportável para ele, né? Então, o que o sujeito perde nesse momento, e aí eu estou falando desse sujeito que não dá conta da separação, o que ele perde não é o outro, ele perde é justamente a ilusão narcísica que ele tinha nessa parceria conjugal, né? E ele retorna a esse ponto do narcisismo lá nesse tempo primitivo, né? Nas separações conjugais, todos que passam por elas revivem esses pontos primitivos, só que para alguns isso é mais difícil de ser superado e basta a gente olhar para os lados que a gente percebe, né? Então, o que um pai ou uma mãe alienadora vai fazer? Vai tomar a criança como um refúgio para se proteger dessa realidade tão crua, né? E cria com essa criança um apego simbiótico, colocando, evidentemente, porque ao fazer isso, ela coloca a criança num lugar de puro objeto. A criança não tem lugar nenhum ali, a criança não pode querer nada, a criança não é nem sujeito de direitos, né? Quanto mais sujeito do inconsciente, sujeito subjetivo. O narcisista, ele nega, né, essa questão da diferença e quer que o outro esteja ali do lado dele de qualquer jeito, né? Porque ele está nessa posição de achar que ele teria que ter esse lugar de objeto precioso para o outro, né? Assim, se eu sou tão precioso, como é que o outro não me quer, né? E ele pega e cria com essa criança uma relação que é incestuosa até, né? E a gente chama de incestuosa porque o incesto, ele não necessariamente envolve o sexual. Quando a gente fala de uma relação incestuosa, ela é uma relação onde não tem a devida separação, onde um não está num lugar destacado do outro. Então, quando a criança ela está atada simbioticamente a essa incapacidade narcísica da mãe de suportar essa frustração, ela está numa relação incestuosa com essa mãe. E se a gente tem aí, nos casos de alienação parental, uma falsa acusação de abuso, né? E aí eu retorno àquilo que eu falei, porque eu acho que isso é super importante, assim, ainda que falsa, a criança fica tão objetificada que ela fica num lugar de abuso, isso tem valor de abuso para ela, né? Ela coloca, ela faz da criança objeto de sua incapacidade de ultrapassar essa perda narcísica, né? E ela, então, toma a criança num lugar de manipulação, ela toma a criança num lugar objetificado, volto a dizer, né? E ela tenta angariar forças com essa parceria simbiótica para ela se reconstruir a nível de ego, né, de narcisismo, mas ela, ao mesmo tempo, desconsidera que a criança fica, como diz o menino, eu não conto mesmo, né? Assim, a criança fica totalmente deixada de lado frente a essa postura, né? Quando a questão do abuso sexual ela é, de fato, real, né? Quando há, de fato, um abuso sexual, e a gente... Engraçado que eu fui fazendo uma pesquisa, assim, em alguns textos, a gente, quando fala da alienação parental, a gente fala muito do lugar do alienador, né? Sobretudo, e muitas vezes, assim... fazendo uma divisão muito do alienado, genitor alienado como vítima e do genitor alienador como o grande carrasco, né? E muitas vezes a gente esquece que existe uma engrenagem aí de responsabilização e não de culpa. E a criança fica, às vezes, esquecida nessa coisa, né? Porque a gente fala, não, porque o alienador, porque pererê e tal, fala dele,
fala do pobre coitado do genitor alienado e a criança muitas vezes fica meio invisível nessas discussões. No caso do abuso sexual real, que eu estou chamando de real, né, desse que de fato existe, quando você vai fazer uma pesquisa na literatura, você encontra muito menos coisas a respeito do perfil desse abusador e você encontra muita coisa realizada a partir da criança, da vítima, né? Isso me chamou a atenção, assim, como um dado, não sei, assim, também não fiz ali nenhuma estatística, mas tive essa observação. E aí, o que vai acontecer? Quando, de fato, se, ainda que na questão do narcisismo lá, né, assim, a criança é tomada como objeto, no caso do abuso sexual, a gente tem que pensar numa articulação com o conceito do narcisismo, mas também com o conceito de perversão, né? Que o conceito de perversão, ele é um conceito que dentro das estruturas clínicas que o Freud trabalha e o Lacan, embora no último tempo do ensino do Lacan, ele abre um pouco mão dessas estruturas clínicas e ele passa a falar de posicionamentos e de modos de gozo, porque ele trabalha muito a questão da estrutura e das funções, mas a perversão, ela dentre as estruturas clínicas, o que a gente teria? A neurose, que é aquela mais comum, né? Que é essa de todos nós, ou pelo menos da grande maioria, né? Onde a gente tenta lidar com a falta que nos é estrutural, com aquilo que a gente chama de castração, do modo como cada um pode, negando, e para lá e para cá, e reclamando, e se posicionando frente a ela de alguma forma. A gente tem as psicoses, né, que aí está no nível da esquizofrenia, da paranoia e dessas patologias. E a gente tem as perversões, que significam o quê? Né? Assim, o neurótico, ele é muito atado à lei, né, simbólica. O perverso, o psicótico, ele não tem a inscrição da lei no psiquismo. E o perverso é aquele que ele tem a inscrição, ele sabe da lei, mas mesmo assim, o mais mesmo assim é a frase própria do perverso, né? Eu sei, mas mesmo assim eu faço. Eu sei, mas mesmo assim eu quero, né? Então, o perverso é aquele que suspende a lei em nome de sustentar sua posição narcísica, né? Assim, em nome de sustentar aquilo que ele quer, né? E muitas vezes isso está localizado também do ponto de vista da sexualidade, né? O apoderar-se do corpo do outro, o apoderar-se do corpo da criança para satisfazer seu próprio desejo é algo que está presente também na estrutura perversa, né? Então, não dá nenhum lugar ao outro, porque se eu der lugar ao outro, eu tenho que assumir meus limites, minhas faltas, minha própria castração, né? Porque se eu dou lugar ao outro, eu trago algum limite para mim. Quando eu suspendo a lei, eu não dou lugar ao outro. E aí eu posso abusar, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso, porque eu sei que existe uma lei, mas mesmo assim eu não a reconheço. E a coisa é tão intensa que quem está nessa posição perversa não tem, se convence e manipula o outro para convencer de que aquilo é correto, né? Isso é muito interessante a gente ver na fala desses sujeitos e até nas próprias vítimas, né? Nas crianças vítimas, o quanto que há um ponto de dúvida de quem está certo, quem está errado, se está certo, se está errado, né? Ele coloca
essa questão desse abuso, né? Desse não levar em conta a criança de tal forma, sem que a criança tenha nenhum espaço de elaboração simbólica, porque, embora exista sexualidade infantil, a genitalidade ainda não é algo possível de elaboração para a criança, né? Então, a experiência do abuso ela é traumática por conta disso, porque, como não tem capacidade, possibilidade de elaboração, a criança fica ali no horror do ato, né? E esse que está no lugar de abusador não se reconhece enquanto fazendo algo que está fora do que poderia acontecer, porque ele acha que ele pode suspender e ele pode ditar as regras, né? Então são os grandes manipuladores, né? São aqueles que convencem num relacionamento abusivo, por exemplo, esse que está no lugar perverso, ele convence o outro de que a culpa é dele, né? Isso na clínica a gente vê isso muito claramente, né? Como é que a pessoa está ali numa situação de domínio que ela ainda acha que tudo o que acontece é culpa dela, porque foi ela que não se comportou do jeito que teria que se comportar. Tem um filme muito interessante que está agora muito comentado, que chama Big Eyes, não sei se vocês já viram, onde é a história de um casal que a mulher era pintora e ela... Como é o nome dela? Eu anotei, esqueci. Ela era pintora e ela se casa com um cara que também queria ser pintor e ele, só que chega um momento da relação deles onde ela descobre que ele vendia os quadros dela e que estavam fazendo um sucesso enorme, né? Isso é uma história real, estavam fazendo um sucesso enorme. Isso. Amy Adams, a Lilibet colocou ali. Margarete e Walter, não é isso? Margarete e Walter. Ele se apropria dos quadros dela, da obra dela, vende como se fosse dele, ela descobre isso e, ao mesmo tempo, ela passa anos a fio submetida a isso sem conseguir tomar uma atitude, né? É um tempo muito grande, isso foi, enfim, muito lá na frente, depois de muitos anos, ele nessa posição muito perversa, explicitamente e veladamente, porque também não estava aparecendo, ele fazia toda a coisa de forma a convencê-la de que estava certo aquilo. Ele chega a falar, então, se você não quer que eu faça isso, me ensina a pintar como você, mas aí ele não consegue, né? E ela só consegue se posicionar muitos anos depois, e aí isso vira, inclusive, uma discussão depois no campo judicial. Enfim, é um filme interessante que dá para a gente perceber como que essa posição perversa é encenada na relação do casal e de forma muito... onde aparentemente não havia uma questão perversa, mas como ela vive esse lugar de ser abusada permanentemente e sem conseguir se posicionar, né? Enfim, nos casos de abuso infantil, a gente tem uma amostra disso, que também fica sempre muito velado, né? A gente vê assim, um pacto de silêncio muito grande, às vezes, em torno disso, porque a forma como esse perverso vai conduzindo as questões, ainda quando elas aparecem, de uma forma a trazer esse ponto de dúvida e de um certo engessamento do outro ao tomar atitude, né? Seja no extremo da coação e da violência, seja nessa coação e nessa violência velada, onde ele manipula a ponto de exercer esse domínio sobre o outro que vai se submeter aos seus atos perversos, né? Então, isso está atado
à questão do conceito de narcisismo, no sentido de esse ponto de achar que de estar preso nesse ponto da imagem, onde ele é o único que conta no mundo, ele é o único que pode... o desejo dele é o único que está na cena, e para se proteger da castração, para se proteger das frustrações do mundo, ele encena essa posição perversa, né? Ele se coloca nessa posição perversa. Eu não vou me estender, porque eu estou vendo aqui que meu tempo já foi, assim, das consequências disso para a criança, né? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco isso na discussão, porque o que pode ser... o que pode ter de efeitos nocivos para uma criança que fica num lugar de abuso, né? Num lugar de ser abusada, seja sexualmente, seja psicologicamente, né? Seja de qualquer forma de abuso, e aí incluindo os atos de alienação parental, né? Assim, o que a gente pode esperar que seja que tenha de efeitos nisso, né? Assim, claro que a gente tem números que a gente poderia ficar aqui falando, a gente tem também ao mesmo tempo que pensar na questão do caso a caso, porque cada um vai reagir de um modo, né? Uns talvez tenham elementos para lidar com isso de uma forma, outros de outra, mas que invariavelmente a gente não pode falar de abuso sem falar da noção de trauma. Então, é uma cena traumática para a criança, onde ela ainda não tem nenhuma capacidade psíquica para elaborar simbolicamente aquela situação que ela está vivendo, e aí todos os sintomas e todas as consequências vão aparecer, né? Enfim, vamos tentar conversar um pouco para ver se a gente consegue... enfim, o que surge aí de elementos, né? Cláudia, obrigada. Como disse a Ediane, você deixa a psicanálise acessível. Se ela fala isso, quiçá nós, advogados, ela que é psicóloga. Ela é psicóloga, é verdade. Que bom, que então, bom. Assim, Feliz com isso, porque eu acho que isso é uma coisa que eu prezo muito, assim, porque não adianta eu destrinchar para vocês o texto do Freud ou do Lacan e a gente não ter capacidade de comunicação, né? Por isso que eu falo que essa conversa ela tem que trazer essa possibilidade e ela tem que respeitar também os limites de cada campo, porque tem coisa que a gente não consegue, né? Assim, juntar, tem alguns limites também, né? O Alexandre fez uma pergunta que é assim: dentro da psicanálise, é coerente correlacionar o perverso com a parafilia? Primeiro, o que é parafilia? Explica pra gente que nós não sabemos. Quem é que perguntou? Pede ele para falar um pouco. O Alexandre, Elisa, dá para abrir o áudio do Alexandre para ele poder fazer a pergunta de forma mais clara? Fala, Alexandre, vindo. Oi, gata. Lindo, olha só. Boa noite a todos. Desculpa. Cláudia, boa noite. Desculpa. É que você veio falando do perverso e as parafilias, aquelas taras que existem, né? Com animal, com defunto, com idoso. Como é que você vê isso na psicanálise? Assim, isso na relação com o perverso? O Freud faz um comentário a esse respeito no próprio texto do narcisismo, né? E ele vai dizer, e depois, mais à frente, eu não sei se ele faz exatamente alguma colocação, assim, mas as parafilias, elas podem ter alguma ligação com a perversão, mas não necessariamente. Eu acho que é por aí que o Freud fala, né? Porque como ele trabalha a psicanálise de um modo geral, né? Ela trabalha com aquilo que o Freud chama de perversão polimorfa, né? Que é aquela perversão que faz parte da nossa sexualidade, né? Que nos permite
ter um certo leque maior de objetos sexuais, né? Então, isso não necessariamente está atado ao conceito de perversão enquanto estrutura, né? Agora, a perversão, ela, quando por exemplo, no caso da criança, né? Quando o único objeto é a criança, aí você não tem dúvida de que está num quadro de perversão. Né? A pedofilia, que é uma parafilia, né? Da pedofilia, exato, porque a pedofilia traz um pouco esse elemento, né? Assim, da criança ser o objeto privilegiado, né? A Patrícia está ali falando se abusador é diferente de pedófilo, né? Tem todo uma definição, tem vários tipos, né, de abusadores, né? Tem o pedófilo, tem o pedófilo, agora eu não vou me lembrar, vocês me desculpem, não vou me ater a isso, porque eu não vou me lembrar de todas as descrições. Mas o abusador, ele é aquele que pode ser um abusador, pode cometer um ato de abuso contra a criança, mas ele não é um pedófilo porque ele não está no regime do único objeto ser a criança, né? E muitas vezes é uma coisa, porque o pedófilo, ele é aquele que ele é planejado, né? Ele pensa como cometer aquilo, ele constrói um projeto em cima daquele abuso ali. O abusador, ele está, não sei se a gente poderia dizer assim, se seria uma simplificação grande demais, mas o abusador ele estaria num nível talvez um pouco menor do que o pedófilo, né? O pedófilo, eu acho que está dentro de um quadro de perversão, onde, de fato, o objeto é a criança, né? Você concorda? Ela ou eu? Você. Concordo. É porque eu fico pensando assim, dentro da linha psicanalítica, né? Aquela coisa do Narciso. Eu domino, eu imponho, eu determino, eu subjugo. E aí eu crio a perversidade, exercendo poder sobre. E eu te fiz a segunda pergunta, que está aí na frente. Se você, assim, da tua experiência, você traz alguma coisa de ter percebido na vida adulta sequelas que se apresentam de pessoas que tiveram abuso sexual na infância? Olha, eu costumo dizer que a gente envelhecer, nem tudo é ruim, né? Porque a gente vai tendo experiências clínicas que a gente acompanha algumas coisas assim, né? Mas eu já vi, sim. Por exemplo, eu já tive vou trazer esse relato aqui que eu acho que ilustra bem. Eu tinha uma paciente que foi minha paciente muitos anos, fez análise comigo muitos anos, e ela era uma obesa, mas assim, ela era muito obesa, né? Caraca. E muita dificuldade de falar do corpo dela, né? Ela fazia análise há anos e não aparecia. Isso chama muita atenção da gente quando as questões a respeito da sexualidade do corpo não aparecem no discurso, né? E aí, só muito tempo depois, ela pôde dizer que ela tinha sofrido abuso por parte de um tio durante anos na infância dela. E que ela engordou nesse momento, como forma de esconder o corpo, de não lidar com o corpo, e ela já tinha, nessa época, 27 anos e ela nunca tinha tido nenhuma vivência sexual na vida dela, né? Ela simplesmente aboliu da vida dela a experiência sexual, né? A vida sexual, e ela apagou o corpo na gordura, né? Na obesidade. Então, assim, não estou dizendo que todo obeso tem alguma questão com isso. Estou dizendo que, neste caso, era nitidamente um efeito no corpo da experiência de abuso na infância. Mecanismo, né? de defesa, que você acredita? Como um mecanismo de defesa, exatamente. Então, cada um vai lidar com isso, né? Uns vão ter uma sexualidade aguçada,
uns vão ter, e eu já tive uma escuta de um caso de um adolescente que havia sido abusado quando criança e que passa para o lugar de abusador na adolescência, né? Ele passa a repetir com as crianças aquilo que ele viveu de submissão na infância dele. E fora todo o rol de experiências traumáticas e patológicas que isso pode, né? Mas como sua pergunta foi, na minha experiência, eu já tive algumas escutas nesse sentido, né? Perfeito, obrigado. Ô, Cláudia, esse adolescente que vira um abusador, a gente pode dizer que ele é perverso? Olha, essa questão de dizer se é perverso ou não é uma questão muito difícil da gente responder, né? Assim, porque aquilo que diz respeito à estrutura do sujeito, a gente só tem acesso a ela num processo de acompanhamento analítico mesmo, né? Assim, você pode até supor, né? Às vezes você tem ali aquele sujeito meio esquisito, que você acha que ele é um psicótico, talvez. Você tem ali um perverso que você fala assim, esse cara tem cheiro de perversão, né? Assim, porque se posiciona assim o assado. Mas eu não sei se a gente pode dizer que ele constituiu uma posição perversa estruturalmente, mas que é uma prática, um ato perverso, com certeza, né? Porque é esse ato de subjugar o outro para obter aquilo que ele deseja, né? E suspender as leis, né? Inclusive, no caso do abuso intrafamiliar, de suspensão, inclusive, da lei primordial, que é a lei do incesto, né? Tem uma pergunta que eu vou te fazer, que teve uma... Eu não sei se você... Acho que você estava presente, sim, quando a Beatriz Marinho para a gente aquele caso dos catadores de lixo, né? Em que a mãe sugeriu que o filho de 12 anos, então, servisse o pai porque ela não queria ter relações sexuais com o marido todos os dias, que ela já tinha engravidado 8 vezes. E aí a gente até fez um post, Ana, de normalização do abuso, porque a normalização ela existe dentro de casa, né? Quantas mães deixam o pai abusar dos filhos, né? E aí eu te pergunto, num cenário de normalização em que você tem a conivência do outro genitor, como é que fica essa relação entre perversidade e narcisismo? Como é que fica essa situação? Esse outro que está ali muito, né? Às vezes a gente fala dessa mãe, né? É muito comum falar disso, que a mãe é conivente, né? Que ela sabe. Esse caso aí é um caso extremo, né? Assim, porque uma mãe que faz isso é um caso extremo, né? O que mais a gente vê são essas mães que meio que fecham os olhos, digamos assim, né? Que fecham os olhos e fingem que não veem, ou não acreditam, ou até aquelas que, quando a questão é revelada, se colocam numa posição quase que rivalizatória, né? Assim, enciumada, porque são mães que têm um relacionamento com este abusador de muita submissão e dão a ele um lugar, e aí me lembra um pouco aquela articulação que eu estava fazendo com a questão do genitor alienador. É essa coisa de dar ao outro um total poder da minha constituição narcísica, né? Assim, é como se esse outro fosse a única possibilidade que ela tivesse de ocupar algum lugar. Então, essa relação não pode ser rompida. E como essa relação não pode ser rompida, qualquer preço a ser pago, sobretudo, né? Porque esse abusador, a gente não pode esquecer que ele também manipula muito, então é um relacionamento difícil ali, porque é uma engrenagem patológica, né? Uma engrenagem ali de manipulação e de submissão, e esse outro submetido que vê
como única possibilidade de se sustentar narcisicamente nessa parceria amorosa. Então, fecha os olhos, às vezes, para esse tipo de situação, né? Não estou nem te dizendo que essa seja a explicação ou a única explicação. Eu acho que quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que ter muito cuidado para não criar umas regras muito gerais, assim, porque a gente cai, né, nas caixinhas e ser humano não cabe em caixinha, né? Mas, assim, o que a gente tem, de fato, de um modo geral, é uma impossibilidade de reação, né? De se afastar desse outro aí. E aí acaba se submetendo, claro que nessa bola de neve que vai, né? Eu te manipulo, eu te subjugo, você precisa disso para se constituir, e aí a coisa vai andando. E nisso a criança, ó, não tem lugar nenhum nessa história, né? Objeto de abuso. Volta até para aquele seu primeiro caso que você falou, a criança não conta, né? Eu não conto, exatamente, né? Eu não conto porque a coisa está ali entre eles, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Cláudia? Quer fazer alguma consideração? No chat acho que não tem mais nenhuma pergunta. A Ana pergunta. Elisa, abre o áudio da Ana aí. Posso fazer? Ana. Abri aqui. Oi, Cláudia. Prazer te ouvir. É sempre Olá. uma fonte de aprendizado. Você fala da psicanálise, a gente até quer entender um pouquinho. Deixa eu só te perguntar. O abuso, criança ou adolescente é considerado abuso? Um irmão que a mãe, esses dias, um caso assim, bem assim, louco, que hoje estamos fazendo com um caso no escritório uma adoção intuito persona, que assim, tudo errado, mas faz 5 anos que essa pessoa está com uma criança, maternando, a criança chama de, já criaram vínculos e tal, ela começou de forma erroneamente, essa mãe estava grávida e queria dar o filho, uma amiga que estava fazendo levou essa pessoa até ela, e aí ela foi lá, ela queria dar esse filho que ela estava grávida, só que ela passou a cuidar da família, ela já tinha 2 filhos, um que já estava com uma e esse que ela queria. E essa criança com problemas, ela começou a cuidar dessa criança, começou a levar final de semana depois, e agora faz 5 anos que ela cuida dessa criança, que considera filho. Só que agora surgiu uma coisa que há umas 2 semanas, essa criança de 7 anos falou para a mãe que, aliás, ela pegou a criança no celular olhando um site e que tinha pênis e a criança olhando. Aí ela tirou o telefone e perguntou o que está acontecendo, e ele falou: ai, meu irmão, que é o mais velho, que deve ter 9 anos, ele tem 7, o irmão tem 9 para 10, falou que ele pegou no piu-piu dele. E aí a mãe está falando que teve abuso, inclusive a psicóloga que atende a criança falou: não, você tem que denunciar. Existe abuso entre irmãos com criança, que não são crianças e adolescentes no máximo. Existe isso? Na verdade, existe. As pessoas se assustam muito ao saber que como é que fala? Manipulou. Que existe sexualidade infantil, né? Que criança se masturba, que existe isso para todos, né? Não tem exceção. E é muito comum jogos sexuais entre crianças, muito comum. Eu já tive, essa semana chegou um aqui, com os pais questionando isso, né? Assim, mas ao longo dos 30 anos de clínica que eu tenho, eu já tive inúmeras famílias que chegaram aqui, inclusive de crianças, um chupando o piu-piu do outro dentro da escola, né? Porque pegado dentro da escola. Isso não é abuso sexual, né? Assim, abuso é outra coisa. Isso são jogos sexuais infantis que fazem parte da sexualidade infantil, que evidentemente tem que ter uma intervenção nisso, mas não é abuso. Agora, eu já acompanhei um caso também de uma criança que foi, de fato, abusada sexualmente.
E ela era abusada pelo pai e pelo irmão de 15 anos. O pai e o irmão se juntavam para abusar desse menininho de 4 anos de idade. E aí, esse caso específico, a coisa, assim, eu não sei te dizer legalmente, porque o menino tinha 15 anos, tá? Então, eu não sei as implicações disso legais, sinceramente, assim, não é o meu foco, então eu não sei. Mas, naquele caso, tinha conotação de abuso, né? E o menino, inclusive, veio parar aqui porque começou a apresentar algumas dissociações e começaram a achar que o menino era autista e ele estava muito, até que foi se revelando essa situação do abuso, né? Então, trouxe consequências, inclusive, muito graves para essa criança. Mas um caso de crianças que estão ali brincando entre si, isso não é abuso, né? Mas a Então, gente foi o está que numa nós... lógica muito punitivista no mundo, assim, tudo tem que Então, denunciar, tem que, né? Mas isso que eu achei estranho, que a psicóloga, exatamente o que nós falamos, eu e a Paula discutindo, isso são jogos sexuais, crianças se descobrindo. Agora, o que eu achei estranho, que agora até marcamos, porque não tinha nada disso, era uma adoção que estava fazendo. E aí surgiu isso hoje, ela dizendo que era abuso e que a psicóloga que atende ele tratou como abuso e querendo que ela denuncie esse irmão. Eu falei, meu Deus, para tudo. Chamamos agora. Parece então, que tem até um preconceito também de um preconceito talvez até social também, não? Porque esse outro irmão é o que ficou na família antiga, não é isso? não, ele já está com outra. A mãe tem 4 e distribuiu 2. Enfim, Tá não, assim, bom, ela... também não vou ficar dando pitaco no caso Não, que eu isso não não. sei, Mas o que mas eu essa achei, isso para diferença mim é é jogos. importante. O que é jogo sexual infantil e o que é abuso, né? Uhum. Então tá, obrigada, Legal, Cláudia. legal. Importante Mas essa pergunta. eu acho que quando você tem um adolescente abusando de uma criança, eu acho que já ultrapassa um pouco o sexual, né, Cláudia? Não, um adolescente igual esse, né? Era um menino já de 15 anos, com uma criança que começou aos 2, né? Porque ele chegou aqui aos 4, mas tinha começado aos 2, aí está na ordem do abuso, de fato, né? Aí é de fato abuso, né? Uma pergunta da Adriana Gomes, que ela fala assim, Cláudia, você entende que quando a mãe nega o eventualmente praticado contra, né, pelo atual companheiro ou namorado, depende de sua forma de agir contra a filha, essa conduta pode identificar traços de narcisismo? Eu acho que sim, né, que você responde desde da dependência, né? Essa coisa dela ver a posição dela ameaçada, né? Uhum. Na verdade, em quase tudo na vida da gente tem traço de narcisismo, né, Adriana? Assim, mas nesse caso especificamente, além da questão narcísica, que eu acho que sim, a gente pode dizer que está presente, mas talvez tenham outras aí que a gente precisaria poder pensar, né? Assim, a questão da mãe na relação com a filha, a questão do feminino, da rivalização, né? Assim, uma série de questões aí que talvez pudessem acrescentar um pouco a essa resposta. Abusando da Cláudia, né? Hoje eu estou abusando da Cláudia Bessa. O Conrado Paulino trouxe para a gente naquele outro encontro super impactante, né? Que ele sempre fala que foi a mãe que estava praticando alienação e estava dizendo que o pai abusava sexualmente e no final quem estava abusando sexualmente era a própria mãe, né? Ela botava o dedo no Eu ânus da lembro criança, disso. Uhum. né? Ela manipulava a criança para ter a prova do abuso do pai, né? Aí a gente está numa dimensão de
pura patologia, né? Aí ele extrapola. Hoje, até conversando com a Adriana mais cedo, a respeito de um outro assunto, a gente falava daquele filme O Filho Protegido, que quando eu participei de uma discussão sobre ele, me impactou tanto que eu até escrevi um texto depois, né? Porque, assim, ali, não sei se vocês conhecem esse filho é ótimo, né? Esse filme, mas vale a pena ver, O Filho Protegido, é uma mãe que se apropria de tal forma e tão patologicamente do filho, que enfim, não vou ficar contando aqui, mas até perdi o link que eu estava fazendo. Assim, que eu estava falando com a Adriana, isso, que aí quando parte para o campo das patologias, aí a gente vê todas essas aberrações, né? Quer dizer, uma mãe introduziu, não lembro exatamente o que ele contou, mas eu lembro que ele falou que introduzia alguma coisa no ânus da criança para que no exame aparecesse que a criança tinha sido abusada para poder... Quer dizer, aí nós saímos do campo de toda a possibilidade de ponderação e de reflexão que a gente poderia ter, né? Patologia pura mesmo. Aí você tem a postura do alienador, né? E você tem um perverso com orgulho, né? Isso. Você tem a postura do alienador levada às últimas consequências, né? Porque para sustentar a falsa acusação de abuso, ele não conta só com toda a manipulação que poderia fazer para isso se tornar uma acusação possível. Ele faz no real, né? No ato ali, na carne. Ela, de fato, abusa da criança. E não abusa por uma questão prazerosa, né? Ela não tem prazer sexual com aquilo. Ela abusa perversamente, quer dizer, ela toma a criança como um pedaço de carne para atingir esse pai, né? Ela não quer saber dos efeitos disso para a criança. Isso, por isso que eu associei com esse filme, O Filho Protegido, porque acontece exatamente isso. Ela não quer saber da criança, o negócio é atingir o pai, né? Para que ela guarde aquele filho ali só para ela, numa relação simbiótica, né? Muito bom. Muito interessante para a gente que é do direito, isso aí abre muito a mente da gente, porque na hora da gente analisar uma dessa, esse subsídio, né, da psicanálise ajuda muito a gente poder esclarecer melhor, né, e mostra a necessidade dos advogados também estarem sempre se capacitando, e porque é uma matéria muito multidisciplinar, né, Cláudia? Totalmente, né? Totalmente multidisciplinar. É muito difícil, né? E assim, eu acho que, na verdade, isso vale um pouco para todos os campos, né? Mas assim, no direito, e especificamente no direito de família, sem interlocução com outros campos de saber, assim, é muito difícil, né? Porque o ser humano não cabe na normatização, pura e simplesmente, né? Então, é para tudo. Agora, para o direito de família, que implica nas relações familiares, né? E nas relações sucessórias, porque aí a questão do dinheiro, né, também é importante, para esse campo, se você não toma que... lembrei do Freud, né, que ele diz que as relações humanas são, entre as fontes de mal-estar para o sujeito, a mais penosa, né? Assim, a mais difícil é o se relacionar com os outros homens. E o que o direito de família faz? Ele vai justamente tratar dessas relações. Então, se ele não leva em conta, né, se esse campo não leva em conta toda a complexidade, todo o conflito estrutural que tem nessas relações, aí fica um trabalho muito engessado, né? Então, acho que a interdisciplinaridade, ela abre ela amplia mesmo o olhar, né? Com certeza. Cláudia, 9h20, eu acho que todo mundo fez as suas perguntas. A gente só tem a te agradecer por mais essa aula maravilhosa, esse grupo especial. Apesar de ser um tema difícil, você torna tudo mais fácil, tudo mais compreensível,
Você tem um olhar muito humano sobre o tema e eu acho que assim, o APAR se sente elogiado cada vez que você aceita um convite nosso para poder fazer esse compartilhamento de vivência, né? E de experiência, né? E essa sua fala tão carinhosa em explicar para a gente de forma tão didática. Então, assim, com emoção, te agradeço do APAR e em nome de todo mundo que está aqui. Eu também agradeço muito, muito, muito. Eu adoro isso, né? Adoro essa conversa toda e admiro muito o trabalho de vocês. E vamos em frente, porque, na verdade, a gente precisa falar dessas coisas, né? Elas são difíceis. Eu acho que eu fiz aqui um panorama muito geral e até se tem algum psicanalista aí, eu acabei tendo que passar para o telefone, então eu não vejo todo mundo que está aqui, mas assim, que talvez pareça até um pouco superficial, mas como com o tempo que a gente tinha, com a profundidade do assunto, eu acho que pelo menos a gente levantou algumas questões importantes de serem pensadas, né? Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada. E obrigada a todos que estão aí. A gente agradece. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente em mais um Encontro APAR, falando mais um abuso sexual, dessa vez com a querida Lara, do curso Lari, e acredito que vai ser um encontro que vai dar mais subsídios. Qual é o tema da próxima semana? Isa, qual é o tema da próxima semana? A semana que vem a Lara Schmidt César, do curso Vinculare, vai falar com a gente sobre abuso sexual e falsas memórias. Ah, legal. Ok. Está tentando passar aí os temas, né? Cada um fala sobre uma ótica e a gente vai conversando, vai aprendendo, e vai tirando dúvida. E vamos falando e falando mais uma vez e vamos tocando em frente. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima quarta-feira a gente se vê. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Até quarta. Até quarta. Tchau, tchau. Pedir para os aparelhos ficarem, por favor. Muito boa a palestra, né, gente? Gostei tanto. Gostei também. Tá, gente? Não, acho que tem pessoas ainda. Acho que agora somos só nós. Só nós, né? Estamos entre os OAPARes. Tem certeza? Acho que não. Acho que não. Um momento, please. Agora foi. Agora foi. Não sei se a Bruna vai conseguir, ela deve estar dirigindo para chegar em casa, mas eu achei especial a fala dela. Realmente, não sei o que as psicólogas acharam, mas eu, como advogada,